Boa tarde, gente. Hoje a gente vai conhecer mais uma classe gramatical, que é a conjunção. O que são conjunções? Assim como a preposição, a conjunção é um importante elemento de conexão entre as orações. A conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Vejamos a seguir. O garoto segurou o brinquedo e mostrou quando chegou da escola. A partir do exemplo, podemos analisar três informações. Então, o que é conjunção? Conjunção ela é tão importante quanto a preposição, que a função dela é fazer uma ligação entre orações. Ela é uma peça muito importante, como é o caso dessa frase aqui. Seria, se a gente fosse dividir, seria em três. Tem três acontecimentos em uma só oração. O garoto segurou o brinquedo, o garoto mostrou e o garoto chegou da escola. Então, foi três. Com a ajuda da conjunção, uniu e se tornou uma só oração. Então, ela é muito importante. As conjunções são classificadas em dois grupos, coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. São divididas em 5 tipos. Conjunções aditivas. Essas conjunções exprimem soma, adição de pensamento, como e, nem, não, só, mas também, não só, como também. Por exemplo, Ana não fala nem ouve. Então, essa conjunção ela é de somar. O nome mesmo é aditiva. Sempre quando tiver mais também, não só, ela sempre vai acrescentar. Conjunções adversativas exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Exemplo, não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Já essa é uma conjunção adversativa, como o nome já diz, né? De oposição. Ela exprime sentido contrário. Como exemplo, né? Não fomos campeões, porém exibimos o melhor futebol. Então, está sendo oposição, né? Mesmo eles não sendo campeões, eles exibiram o melhor futebol. Conjunções alternativas. Exprimem a escolha de pensamento. Ou, já, ora, quer, seja. Por exemplo, ou você vem conosco, ou você não vai. Então, deu um pensamento de escolha, né? Seja feliz, seja triste, por exemplo, você vai ter que escolher. Conjunções conclusivas. Exprimem conclusão de pensamento. Logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo. Portanto, por conseguinte, assim. Exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, esse portanto deu um ar de conclusão, né? Chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, concluiu, né? Que a colheita já está garantida. Conjunções explicativas. Exprimem razão, motivo, que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo. O pois, em conjunções conclusivas, é quando vem depois. Já em conjunções explicativas, é quando vem antes. Porquanto, por conseguinte. Conseguinte também. Dependendo da oração, ele vai mudar o sentido e vai ser ou conclusiva ou explicativa. Exemplo, não choveu porque nada está molhado. Então, está explicando, né, por que não choveu, porque ele tem esse sentido. As conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra e são divididas em 10 tipos. Então, as coordenativas, elas servem para ligar orações que são independentes. Já as subordinativas, elas são dependentes uma das outras. Primeira, conjunções integrantes. Introduzem orações subordinadas com a função substantiva. Que, se, exemplo, quero que você volte já. Não sei se devo voltar lá. Então, essa oração ela tem a função de ser substantiva, o que e o se. Conjunções causais. Introduzem orações subordinadas, que dão ideia de causa. Que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. Exemplo, não fui à aula porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Então, essa daqui, ela serve para causais, né?
Tipo, porque não quis ir à escola porque estava doente. Você vai lá, já que tinha me dito que iria. Então, ela dá uma explicação de causa. Conjunções comparativas. Introduzem orações subordinadas que dão a ideia de comparação. Que, do que, como. Exemplo. Meu professor é mais inteligente do que o seu. Essa é uma conjunção comparativa. A gente sempre vai estar comparando. Normalmente a gente sempre utiliza esse do que, né? Meu professor é mais inteligente do que o seu. Minha mãe é mais legal do que a sua, né? Então esse do que sempre está presente no nosso dia a dia. Conjunções concessivas. Iniciam orações subordinadas que exprimem um fato contrário ao da oração principal. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que. Exemplo, vou à praia, embora esteja chovendo. Então, ela exprime um fato contrário. Por exemplo, assim, vou lavar louça, mesmo que esteja sem coragem. Então, exprime um sentido contrário. Conjunções condicionais. Iniciam orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Exemplo, se não chover, irei à praia. Então, ele exprime uma condição hipótese, né? Tipo, só vou com essa condição. Ou vou tomar açaí com você, contanto que você pague. Então, né? Tô dando uma condição. Conjunções conformativas. Iniciam orações subordinadas que exprimem acordo, concordância de um fato com outro. Segundo, como, conforme. Exemplo, cada um colhe conforme semeia. Essa ela é que exprime conclusão, né? Cada um colhe conforme semeia. Tá tendo uma concordância aí na oração. Conjunções consecutivas. Iniciam orações subordinadas que exprimem a consequência ou o efeito do que se declara na oração principal. Que, de forma que, de modo que, de maneira que. Exemplo, foi tamanho susto que ela desmaiou. Então, o que é a consequência aí do susto que foi tão grande que ela até desmaiou, né? De forma que ela desmaiou, por exemplo. Conjunções temporais. Iniciam orações subordinadas que dão ideia de tempo. Logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Exemplo, quando as férias chegarem, viajaremos. Já essas são de tempo, né? Quando a gente for utilizar frases temporais, vão ter essas conjunções. Conjunções finais iniciam orações subordinadas que exprimem uma finalidade, a fim de que, para que. Exemplo, estamos aqui para que ele fique tranquilo. Então, exprime um tom de finalidade, né? Por que ela está lá? Para que ele fique tranquilo. Conjunções proporcionais iniciam orações subordinadas que exprimem concomitância, simultaneidade, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Exemplo, quanto mais trabalho, menor recebo. Então, ou quanto menos trabalho, mais recebo. Ela fica nessa questão. E obrigada a todos.